Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Bruno Oliveira Maggi, mais conhecido como Dr. Maggi, e vai falar um pouquinho para nós sobre cartéis. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Amaral. Bom dia. Agradeço o convite de vocês e a oportunidade de poder conversar sobre esse assunto aqui com vocês. Me fale um pouquinho sobre a sua pessoa, o que o trouxe a se interessar por este assunto, iniciação escolar, formação, naturalidade. Quem é o Dr. Maggi? Bom, é uma história, está ficando longa, né? Que bom, né? Vamos tentar resumir. Comecei estudando Direito, né, lá na faculdade da USP, e durante a faculdade, né, a gente vai se interessando por diversos temas, como se brinca lá na faculdade, todo mundo entra no primeiro ano querendo ser juiz, no segundo ano tem certeza que vai ser advogado, no terceiro quer ser diplomata, no quarto ano já não sabe mais o que quer, e no quinto ele tem certeza que ele não sabe o que quer. E aí vai para o lado que o vento melhor soprou, né? Daí, no fundo é uma brincadeira, mas é porque a área do direito é muito ampla, né? Muito ampla. Então tem muitas opções, seja na área de funcionalismo público que você vai poder atacar, defender, né, como defensor, como promotor, ser o juiz. Como na área política, né, muitos colegas meus saíram, enveredaram para a área política, porque o centro acadêmico lá no 11 de agosto, né, da Faculdade de Direito é muito ativo, sempre, desde a década de 20, 30, até antes da nossa república, já existia o centro acadêmico. E a gente tem realmente essa situação de muitas possibilidades. E depois com o estágio, com os estudos, você vai se interessando. E eu comecei a estagiar logo desde cedo, no segundo ano, e no terceiro já trabalhava em escritório grande, voltado para o direito realmente empresarial, e começou a trazer esse interesse, né? Primeiro o direito societário e depois o direito concorrencial, que é um pouco mais especializado dentro do direito societário. Ele vai tratar dessa interação entre as empresas, principalmente as grandes empresas, quando elas vão buscar uma fusão, uma compra entre elas, uma associação, uma joint venture, e daí isso tudo pelo lado, digamos, legal, ou quando elas vão realmente para um lado mais não tão legal, que é fazer acordos ilegais, que é o caso aí do cartel. Então isso foi seguindo, depois de me formar, eu comecei o mestrado, na época, ainda em 2007, comecei o mestrado fazendo o estudo dos cartéis, e dos efeitos que eles geram para a população, os consumidores, para os compradores em geral. Depois iniciei com aulas e comecei a dar aula nessa área, tanto direito civil como concorrencial. E mais à frente iniciei também o meu próprio escritório, no qual hoje em dia é muito dedicado para empresas, tanto em societário como concorrencial. E agora estou de volta à faculdade nos últimos anos, também com o meu doutorado, que espero conseguir terminar. É sempre Bacana. Um grande desafio. Doutor, sua colocação é tema de bastante curiosidade. A gente ouve falar muito, mas não temos muito na prática, na vivência, do que se trata o cartel. O cartel, quando se ouve falar, normalmente quando se fala cartel, ela vem seguida por outras palavras que arremetem para algo criminoso, formação de quadrilha, cartel. Me coloque o que é um cartel. Bem, como a gente está aqui falando de uma maneira leiga, digamos, né, Sim, com uma linguagem para todo mundo entender, populesco. O cartel é qualquer acordo entre concorrentes. Então, qualquer empresa que concorra em um determinado setor econômico e combine com a outra empresa, com seu concorrente, fazer algo diferente, então seja dividir mercado, escolher consumidor, condição de pagamento e principalmente, o que é mais normal, condição de preço, é um cartel. Então qualquer combinação entre empresas é um cartel. Então me dê a separação, a diferença de um cartel e uma cooperativa. Imagine um grupo de pessoas ou empresas se unindo para conquistar melhor poder de compra por quantidade. Uma coisa é você comprar uma xícara por R$5, outra coisa é você comprar 10 xícaras por R$40. Isto é um cartel? Não é o cartel se for autorizado. O que acontece? Ah, tá. Primeira coisa, daí, mais uma vez, como eu simplifiquei muito, há interesse do governo, interesse da lei no Brasil e em qualquer lugar do mundo até, para os cartéis são as grandes empresas. Então, em primeiro lugar, se você tem essa união, essa combinação entre empresas pequenas, sem poder nenhum no mercado, elas têm até essa possibilidade de fazer isso. E, em segundo lugar, quando a gente vai falar de cooperativas ou acordos lícitos,
Aí realmente... Há um registro, é outorgado, é homologado. Não, você faz um contrato, como qualquer outro. Como se for cooperativa, você vai se unir numa associação, você vai fazer um contrato de cooperação entre aquelas empresas. Sendo elas pequenas, elas podem fazer esse contrato tranquilamente. Elas não podem fundir as suas operações, ou seja, tem que ser muito específico. Então, vai comprar xícara, como foi o seu exemplo. Elas vão combinar a forma de comprar xícara, mas elas não vão divulgar o preço interno dele de produção do produto que ele faz. Não vai, digamos, divulgar mais do que precisa para aquela operação específica. Quer comprar xícara, se une para comprar xícara, todo mundo oferece para o vendedor de xícaras um preço determinado para compra e pronto. E agora, se forem empresas grandes, e daí no Brasil a gente está falando de empresas que têm mais de 20% do mercado, ou empresas com faturamento relevante, aí tem que pedir autorização para o CAD, que também pode autorizar nessas situações. Tem situações dessa realmente de cooperações para compras setoriais e que são autorizadas porque o CAD vê realmente que não vai interferir na concorrência. A empresa vai comprar aquele produto junto, mas não vai fazer nada além daquilo, não vai trocar informação nenhuma. O CAD é o regulador de qual produto? Qual é a sigla CAD? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ele regula... Ele regula a questão da concorrência no Brasil. Então, seja fusões, aquisições, acordos, que precisem de uma autorização porque as empresas são muito grandes. Então, obviamente, se você pegar a padaria da esquina, for comprar outra padaria da outra esquina, o CAD não está preocupado com isso. Isso é um contrato normal que a pessoa vai fazer, o empresário vai fazer. Mas se é a compra do Bradesco com o Itaú, que espero que não aconteça, que o mercado já está bastante concentrado nessa área dos bancos, mas como ocorreu com o Itaú com o Unibanco, daí são empresas que interessam para o governo saber o que está acontecendo. E aí ela foi possível porque houve uma declaração, uma regulamentação e, consequentemente, uma autorização para que isso ocorresse. Houve o pedido de autorização e o governo, nesse caso, autorizou. Porque senão você começa a ter os monopólios, né, numa situação desta. Você começa a ter um produto ou um serviço na mão de um único fornecedor e, consequentemente, você não tem concorrência de mercado e preços. As companhias telefônicas, elas costumam fazer esse tipo de coisa? Ou, reformulando a pergunta, existem tipos de cartéis que não são visíveis? Sim, certamente. A gente não pode dizer se existe ou não, exatamente porque ainda não foi investigado. Mas tem muitos. O Brasil realmente cada vez mais tem se visto, tem muitos cartéis em vários segmentos. E o CAD tem tido uma política muito proativa de buscar isso, seja com investigações mesmo autorizadas pelo Judiciário ou com o auxílio da Polícia Federal, para buscar, às vezes, gravação, escuta telefônica, realmente ver aquele setor que está um pouco estranho, o comportamento do preço, e começar a observar aqueles administradores daquelas empresas veem o que eles estão dizendo, e principalmente com programas de leniência, né, que na esfera criminal é até mais conhecido pelo público em geral, que é a questão da delação, né? Então, a delação se assemelha muito à leniência na área concorrencial, que no fundo o pessoal brinca da lei do dedo duro. Então, aquele que participava do acordo... O X9. Vai lá e conta o que ele fazia e fala, então eu fazia, mas todo mundo fazia. Mas, e daí ele consegue se livrar da multa. Olhando por esse lado, a sanção a quem cometeu prática de cartel, ela é criminal ou ela é um crime ou é uma contravenção? Quem pratica? As empresas que praticam um cartel, a sanção é multa ou cadeia? As duas coisas. Então, a gente tem uma interação de duas leis. Nós temos uma lei criminal, que determina aquela lei de crimes econômicos, que é delícia na década de 90, e que ela traz diversos crimes à economia popular, dentre os quais o cartel. E temos a lei 12.529, que é a lei de defesa da concorrência, que ela traz a punição administrativa. Então, digamos que para o CAD... você vai pagar uma multa, seja a empresa, seja o administrador da empresa, ele vai pagar uma multa, como passar o farol vermelho. Pagou a multa, mas, além de tudo, é um crime. Então, você também, os administradores da empresa podem ser presos por conta do crime de cartel. Toda vez que se menciona a palavra crime, existe um autor e uma vítima. Sim. Quem é vitimado com a formação de um cartel? É a sociedade como um todo. Então, o direito concorrencial, tal como o direito ambiental, tal como o direito do consumidor, a gente chama de direitos transindividuais que são afetados. Então, toda a coletividade é afetada.
Então, pode ser que você tenha comprado, digamos, a gasolina num posto de gasolina que participou de um cartel de posto de gasolina, que é algo que já foi condenado no Brasil, muitos postos de gasolina por isso. Ou você comprou o cimento da empresa que vendia o cimento cartelizado, que também já foi condenado em 2014, o cartel do cimento. Ou porque você foi viajar para a Disney e comprou dólar de um banco que participou do cartel do câmbio, por exemplo, como agora está sendo investigado pelo CAD, mas a gente já tem até um pouco de certeza em dizer que o cartel realmente existiu, porque das empresas investigadas, 7 já confessaram que elas participaram daquele esquema. Mais de 7, acho que agora estão em 9. Então, já é um cartel que já foi condenado nos Estados Unidos, já está sendo investigado também por pronto a ser condenado na Europa, e aqui no Brasil ele está também seguindo esse rumo com a confissão de diversos bancos. Então, pode ser você, Amaral, que comprou o cimento, comprou o dólar, ou comprou, como eu falei, outro produto, a gasolina, mas a coletividade como um todo perdeu. Então, aqueles atingidos individualmente podem exigir o seu direito de volta, de pegar o dinheiro de volta que ele pagou a mais. Mas todo mundo perdeu. Porque a partir do momento que se aumentou o preço de um produto, várias pessoas, por exemplo, que queriam comprar gasolina e andar de carro, tem gente que pode pagar mais caro. É um apresentador de televisão, ganha bem, né, Mara? Você pode ir lá e pagar, aumentou em 20 centavos, você paga. Advogado está melhor. Advogado também. Paga 20 centavos a mais na gasolina e pagou. E você teve esse prejuízo. Mas e aquela pessoa que às vezes está vivendo, né, apertado, que é realmente contado o dinheiro? Ele vai optar por andar de bicicleta, por andar de ônibus. Mas ele perdeu. Então, ele perdeu a chance de comprar. Não vamos dizer que é ruim, é bom, porque do ponto de vista ecológico até é bom ele andar de bicicleta. Sim. Mas do ponto de vista do desejo de compra dele, ele perdeu. Mas como discernir num primeiro momento, eu acredito que a linha seja muito tênue, como discernir num primeiro momento se houve uma coincidência de aumento súbito de preço pela lei da oferta e procura, sim, ou houve um combinado. Haja vistas que na época da escassez do combustível em detrimento da greve, pela falta, os preços subiram abusivamente. Isto é um cartel ou é a lei de oferta e procura? Aí a lei de oferta e procura é o movimento natural do mercado. Essa que é a grande questão que se discute. Porque tem cartéis que são muito, digamos, muito fácil de dizer, é cartel, muito não é cartel. Explícitos, muito descarados. Descarados, ele tem ata, as empresas fazem ata do cartel, eles exigem do outro para cumprir o preço do cartel, então assim, são realmente explícitos. E você muitas vezes tem acesso, ainda mais como eu falei, com do sistema da leniência da denúncia, né? Você recebe essas informações, recebe os documentos, então tem documentos embasando tudo, não dá para dizer que o cartel não existiu. Agora, tem outras situações. E o posto de gasolina é um exemplo muito bom que você falou, Amaral, porque os postos de gasolina, muitas vezes surgem essas investigações de cartel por conta da mudança de preço abrupta ou porque em alguma determinada cidade ou município específico no interior, geralmente em cidades menores. Tem uma prática de preço diferenciado. Igual, diferenciado dos municípios vizinhos. Exatamente, você vê que o município vizinho está muito abaixo e lá naquela cidade tem 5 postos de gasolina, todos cobrando o mesmo preço. E daí fica difícil, porque pode ser o cartel, só que você tem que achar essas provas. Pode ser uma dificuldade de abastecimento, uma ponte que tenha ruído e aumentado o percurso da distribuidora. Exatamente. Por isso a necessidade de uma investigação e uma análise. E muitas vezes porque aquela cidade está numa distância tão longe e aqueles postos, por mais que sejam de bandeiras diferentes, às vezes o preço do frete é o mesmo, porque os caminhoneiros vão cobrar o mesmo valor. Então a estrutura de preço é a mesma. Quando você tem um monopólio bem na ponta inicial, que é da Petrobras no Brasil, né, lá na extração do petróleo, depois na escalada aí da cadeia produtiva, a gente tem várias etapas em que naquela cidade específica podem ser coincidentes, é o mesmo preço. E daí que a gente fala na doutrina que não basta ter o paralelismo de preço, tem que ter o paralelismo plus, tem que ter algo a mais. Então tem que ter algo, realmente tem que ter a combinação. Se é um paralelismo que o preço é igual só porque o mercado deixa ser igual ou teve um aumento muito grande porque houve uma situação diferente no mercado, ou uma mudança de comportamento do consumidor, isso é normal, é o jogo normal do mercado. Doutor, como fica a política indenizatória? Porque uma vez que houve uma pessoa lesada e ela teve um gasto a mais, ela é passiva de ser indenizada. Mas como colocamos na conversa aqui, posto de gasolina, o valor para esta pessoa, um indivíduo, ele chega a ser pequeno, porque mover com a justiça no Brasil é um processo moroso e caro. Sim. Então, no coletivo, talvez tenha havido um grande prejuízo e a monta, a soma de todos os indivíduos talvez seja um valor expressivo. O lucro de quem praticou o cartel talvez seja grande. Mas o prejuízo individual de cada um, muitas vezes, é pequeno.
Como que se trataria a indenização nesses casos? É exatamente esse que é o grande problema e, digamos, a vantagem dos cartelistas, né? Eles fazem o cartel porque eles sabem que, primeiro, tem que ter a certeza que vai ser condenado. Então, cada vez mais o CAD buscando condenar e conseguindo condenar, aplicando multas altas, eventualmente até buscando a prisão dessas pessoas, praticam, eles ficam um pouco mais com medo. Mas a grande situação é essa. O que desincentiva os cartéis no mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, é a indenização. Porque muitas vezes a multa ela não é suficiente para desincentivar. Por quê? Porque a multa está estabelecida na lei. Então, limite. Hoje em dia, a multa da lei atual da defesa da concorrência é 20% do faturamento da empresa. É um risco calculado. É um risco calculado. É isso mesmo, Amara. Olha, você fez direito também? Estou aprendendo agora. Então é isso, é um risco calculado. Ele sabe que no limite da lei é 20% do faturamento dele, ele aumenta o preço em 30%, por exemplo, ou em 40%, para poder ter certeza que mesmo que ele receba a multa máxima, ele ainda está no lucro. Então a grande situação é ele tem que pagar a multa e tem que devolver todo o dinheiro que ele tomou da sociedade. Agora, como vai ficar com essa situação, como você bem disse, é pequeno. Então, tem situações diversas. A gente fala do consumidor, mas, no fundo, o que eu trato até quando no meu livro, nos meus estudos, é a situação do comprador. Porque o consumidor, pro conceito jurídico, é aquela pessoa que tem o uso final do produto. Então, por exemplo, você compra um saco de cimento para usar na sua casa, mas a empresa que compra cimento para fazer telhas de cimento e concreto para vender para você que vai botar telha na sua casa é outra. Ela não é consumidora, ela é compradora que está dentro da cadeia produtiva. Então, geralmente, os compradores têm essa facilidade maior. Por quê? Porque são empresas grandes. Então, é o caso, por exemplo, do que a gente atuou no passado, do cartel dos gases industriais, foi condenado no Brasil em 2010. E, naquela época, tinha indícios de que ele tinha ocorrido. A gente depois houve até uma anulação dessa sentença, dessa decisão do CAD, mas, à época, houve uma negociação que as empresas que compravam gás para produzir outros produtos. O cartel do cimento tem-se, então, por exemplo, construtoras são a vítima. Claro que, no final, você tem o preço, vai ter que ser analisado se foi aumentado o preço final ou não para o consumidor, porque o cimento também, para o consumidor final que vai comprar um apartamento, o cimento tem uma relevância muito pequena. Sim. Porque o que é muito mais caro no imóvel? A localização, o terreno, o acabamento. Mas houve um aumento para a construtora daquele produto que é base para ela. Então, quando a gente fala da linha produtiva, a gente tem realmente essas empresas grandes que podem pedir e os valores são relevantes. Mas quando o valor é muito pequeno e a gente tem os consumidores individuais, e realmente o consumidor, pessoa física, o ideal é se juntar em associação. Então, nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque existe o instituto da class action, né? Então, são ações coletivas que as pessoas entram, tem que se usar numa determinada classe, mas é muito mais simples de conseguir. E aquele advogado que inicia aquela ação consegue a indenização para todos que estão naquela classe, independente dele ter entrado na ação ou não, e depois que a ação termina, ele pode pedir o dinheiro. No Brasil é um pouco diferente. A gente tem as ações coletivas, que é um pouco diferente de funcionamento, você tem que aderir desde o início, a associação já tem que existir há muito tempo. Então, mas se você buscar uma associação que defenda o interesse daquele consumidor, então, por exemplo, no cartel do câmbio agora, tem-se a situação em que a Associação do Comércio Exterior do Brasil, que agrega todos os importadores e exportadores, entrou com uma ação coletiva para poder pedir indenização. Porque por mais que sejam empresas grandes, elas se decidiram, viram uma possibilidade muito maior de se unir, já que eles já têm uma associação que defende os interesses deles há décadas, e buscar isso junto, porque o processo é caro. Mesmo para empresas grandes, o processo para pedir indenização de volta tem que comprovar o dano, contratar economista, fazer o laudo. Então, é um processo caro. Na justiça brasileira está melhorando muito a morosidade, mas ainda... E é mais barata do que a justiça em outros lugares, mas a informatização veio dar uma acelerada bacana nos processos, né? Doutor, duas empresas fazendo um desenho de cenário. Acredito que até aqui nós falamos de duas empresas se unirem para praticar um maior preço, para aumentar o seu lucro e repassar uma fração de prejuízo para o consumidor. Existe também um outro desenho de cenário, 3 empresas, onde 2 se unem para baixar o preço e prejudicar ou dificultar a venda da outra. E aí o prejudicado é a terceira que vai estar com uma menor... Isso também é um cartel? Também é um cartel. Você assim, de certa forma... articular o preço. E existe isso, né? Existe isso. Geralmente, para essa questão de baixar o preço, acontece a situação do preço predatório, né?
que é você vender abaixo do preço de custo. Via de regra, e daí não é porque a lei diz, mas é pelo funcionamento do mercado, você vê esse movimento feito por empresas isoladas. Então, você não vai ter um cartel, você vai ter um abuso de posição dominante. Então, é uma empresa muito grande, que ela vai lá e baixa o preço. Para matar os menores concorrentes. Exato. Isso foi bastante investigado. Supermercados têm essa prática? Supermercado pode ser, mas o que foi bastante investigado no Brasil já foi em companhias aéreas. Companhias aéreas tiveram investigação nesse sentido. E você vê uma companhia com preços assim abaixo, às vezes até do preço de ônibus, que torna muito mais vantajoso, que é um preço desleal com as outras companhias que não cobrem custos. Então isso a gente vê na companhia aérea, várias investigações que já tiveram no Brasil, tem para os dois lados. Ou as empresas baixando o preço demais para impedir a entrada da que está querendo entrar, ou a que entra vender muito barato para conseguir mercado, que daí é até um movimento um pouco mais legítimo, ou aumentar o preço para poder, as que estão lá no mercado aumentam muito o preço. Mas seja como for, se for sozinha, é um abuso isolado, abuso de posição dominante. Se juntarem uma empresa, duas ou mais, daí se chama cartel, independente do que elas tiverem fazendo. Maravilha. Doutor Maggi, é um assunto um tanto quanto extenso. Eu não vou dizer que daria um livro, porque já deu. Estou aqui com o seu exemplar de primeira mão, fico muito honrado. Cartel Responsabilidade Civil Concorrencial. Me fala um pouco sobre esse livro. Bem, esse livro é o resultado, até como eu falei no início do mestrado, que eu fiz em 2000, finalizei em 2009 lá na USP. E na época realmente era um assunto que eu tinha interesse meramente acadêmico. Eu estudei na época, era um assunto que no Brasil não tinha estudo nenhum, não tinha nenhum desenvolvimento. Fui buscar realmente fazer esse paralelo de como aplicar o direito civil brasileiro na indenização em geral, que você pode utilizar para qualquer outra perda que você tem de dano, e busquei aplicar isso no direito concorrencial. E acabou que virou um estudo academicamente interessante. Busquei informações na época dos Estados Unidos e da Europa, que são jurisdições muito mais avançadas, né? E depois acabou virando, digamos, a febre do momento, porque começaram a ter decisões do CAD fortes, em que podia se utilizar a prova para pedir indenização, surgiram algumas ações de indenização, e depois, nos últimos agora, posso dizer, 5 anos, isso começou a ficar algo muito forte. O desenvolvimento do mercado bastante grande, de muitas empresas interessadas em buscarem o prejuízo que eles tiveram, tanto que buscaram o meu escritório e a gente desenvolveu uma área só sobre isso. Então, hoje em dia, nós temos uma área lá no escritório com 4 advogados que cuidam só desse tema. E nessa história toda, eu tinha deixado minha tese, minha dissertação, né, por ser um mestrado, à disposição do público lá na USP, como a universidade pública, eu sempre pensei no caráter também comunitário, né, e coletivo. Então, eu deixei à disposição o meu texto integral, 100% da minha dissertação estava online no site da USP, e de repente eu fui ver, tinham mais de 16 mil downloads. E a editora RT, que é realmente uma editora muito conceituada no mundo jurídico, né, mas é até uma das 2 maiores editoras nacionais do tema, houve também recomendação de outros autores deles, viu essa busca muito grande pela minha tese, né, com mais de 16 mil downloads, e me ofereceu publicar a obra em livro. E resolveram transformar em livro. Daí, claro que sofreu uma atualização bastante grande, né, porque de 2009 para cá muita coisa mudou. Então, atualizei, foi um trabalho árduo para complementar com novos temas, atualizar para a lei atual, porque em 2009 a lei que era vigente era uma lei de 94 de direito concorrencial, agora a gente está na lei de 2012. E acabou dando certo, eu acho. E o livro vai ser lançado agora, semana que vem, num congresso que é o mais importante no setor aqui no Brasil, que é o Congresso do IBRAC para a Defesa da Concorrência, que vai ocorrer em Campos do Jordão. Então o livro vai ser lançado lá na quarta-feira. E depois eu vou lançar ele aqui em São Paulo também no dia 7 de novembro, num coquetel especial. E estará disponível... Já está disponível para compra na internet. Nas livrarias vai ser distribuído agora, depois do lançamento. Exatamente. Na internet já está disponível para compra, mas para a livraria realmente físico, de uma forma física, ele vai após o lançamento, vai estar disponível nas grandes livrarias. Uma pergunta um tanto quanto óbvio, mas é minha obrigação fazer. A quem interessa essa obra? Bom, isso vai interessar, em primeiro momento, para os advogados, né? Em primeiro momento, para os advogados que, seja de escritórios ou de empresas prejudicadas, que vão querer... É engraçado, Amaral, que não só está interessando, eu falo não tanto pelo livro, que agora está começando a ser vendido, mas pelo meu mestrado, não só quem busca a indenização, como quem está defendendo
aquelas empresas que não querem pagar a indenização, ambos estão lendo. Então, vê que é uma obra realmente neutra, como eu falei, foi feita de uma questão, de um aspecto acadêmico que defende a justiça. Defende, imparcial. É imparcial, eu defendo Perfeito. o que a lei explica. Então, é uma obra feita de acordo com a lei, interpretação neutra da lei. Então, todos estão lendo, isso que é interessante. E mais interessa também a pessoas que, mesmo que não sejam advogados, administradores de empresa, ou público em geral, não trabalhem nenhuma, que se interessem no tema, ou que se interessem em entender ou até um pouco mesmo mais. quem queira constituir uma cooperativa para que faça da maneira lícita, para que faça da maneira correta, Sim. porque a lei, o não conhecimento da lei não te exime da culpa, e muitas vezes você, na melhor das intenções, está cometendo um ato ilícito sem saber. Amaral, você tocou num ponto importantíssimo, porque no Brasil agora que se pode dizer que tem se pego muitos cartéis, realmente a maioria assim, tem sido feita de má fé, que o empresário quer fazer o cartel, porque agora, depois de 20 anos, com esse recrudescimento da atuação do CAD em persecução dos cartéis, todo mundo sabe que é cartel, né? Ou mesmo assim, ainda tem muita gente que não sabe. Mas o que se via nas investigações no final da década de 90, no início dos anos 2000, era exatamente isso. A ingenuidade. Ingenuidade. As empresas elas estavam fazendo o cartel sem saber. Um exemplo desse é o cartel do aço, que foi condenado, mas você falou, não sabia. O governo, inclusive, me pedia as listas de preço e pedia para eu trocar a lista de preço com meus concorrentes. Então, porque isso tudo na época ainda do tabelamento de preço da década de 80, né? Então, as empresas não sabiam o que fazer um cartel. E ainda existe muito disso hoje. É por isso que é importante o programa de compliance, né? São aqueles programas de treinamento interno, tanto dos níveis de alta diretoria, como de gerência e coordenadoria das empresas, para explicar o que é o cartel ou o que são outras condutas, né? Daí eu estou falando de compliance antitrust, mas tem tributário, tem o societário, de como você agir, o que a lei deixa e o que a lei não deixa fazer. Que maravilha. Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Como eu disse, é um tema um tanto quanto abrangente, recomendo para que você que queira saber mais sobre esse assunto, busque nas livrarias ou então uma outra forma de adquirir. Aonde que eu posso baixar esse livro na internet? Na internet, não. A compra é normal, na própria livraria RT ou em qualquer outra livraria já está disponível. A compra do livro, mas é legal que o livro venha acompanhado de um código e que você pode fazer o download nesses sistemas novos. O QR Code. É como se fosse um QR Code. Vem um código e daí você faz o download. E daí pode ler no Kindle, no iPad, onde achar melhor. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Amaral, mais uma vez. E desta forma, o Café com a Autoridade fica por aqui, desejando a todos uma ótima semana.